violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá, tudo bem? Começando mais um Violas, Versos e Prosas. Sempre uma alegria, né? A gente poder trazer aí artistas incríveis, renomados, seja aqui da nossa região, do Brasil. Às vezes alguns até estão fora, né, do Brasil também, participam com a gente, dão essa honra de contar um pouco da história. E hoje a gente vai conversar com o violonista, compositor João Pimenta, querido demais, diretamente lá do Espírito Santo, para falar com a gente, contar um pouco da sua história. Seja bem-vindo, João Pimenta, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela sua oportunidade. Foi ótimo conhecer esse programa. Muito bom, é isso aí. A gente vai bater um papo já já, João. Vou te apresentar brevemente, né, para o nosso público que acompanha aqui o nosso programa Violas, Versos e Prosas. Para quem não te conhece, né, ainda João Pimenta começou na música disputando festivais de músicas que existiam no Espírito Santo. Uma vitória em terceiro lugar garantiu a gravação em um compacto duplo no ano de 1980. Ele foi convidado para fazer um programa musical na TV Gazeta, repetidora da Globo, na época, que foi de grande ajuda na sua carreira. Depois de gravar alguns compactos e um LP, João também decidiu, a partir de 92, gravar o primeiro CD, né, musical que chegou no Espírito Santo, e também vários outros músicos acabaram seguindo aí a mesma trajetória. Ele passou a se dedicar à composição de músicas, olha só que delícia, a gente falando da cultura regional do Espírito Santo, como as paneleiras e pontos turísticos. João ainda fez uma valsa em homenagem ao cientista Augusto Husky, né, grande defensor do meio ambiente, que foi apresentado pela Orquestra Sinfônica no Teatro Carlos Gomes. E também foi convidado para participar de um programa muito especial chamado Arrumação de Saulo Laranjeira, em BH, em Belo Horizonte. Tudo isso, muito mais, a gente vai conversar sobre essa trajetória gostosa, literalmente falando, porque falar de comida, né, falar de receitas de tradição é muito bom, né, João? É muito bom. E a nossa moqueca, quem vem aqui não pode perder, ela é sensacional. A torta tem uma época, né, que é na Semana Santa, só que as pessoas fazem, né? Você não acha em todo lugar, mas a moqueca geralmente é o ano inteiro. É o ano inteiro, né? Tradição para o ano inteiro. João, a gente sempre começa do começo, né, da carreira. É claro que a gente falou aqui do seu começo disputando os festivais, mas como foi a sua descoberta como músico, né, como artista? Quando você percebeu que estava totalmente conectado com a música? Na verdade, assim, eu penso, né? Eu nem acho, eu penso que eu desde criança eu gostava de música, assim. Eu lembro quando era muito menino, estava num parque, tinha uma pessoa que estava tocando o violão, não sei o que que aconteceu, eu era criança, ele quebrou o violão, eu fiquei muito chateado com aquilo, de ter quebrado o violão. E quando eu cheguei assim, na pré-adolescência, adolescência, eu vi as pessoas tocando e eu queria saber como é que era aquilo, e eu acabei, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar cedo, aí, assim, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um violão. Imagine, eu paguei em 12 meses violão. E eu comecei a estudar, não sabia como começar, a família não tinha como pagar escola de música, que era ainda uma coisa cara. Aí, assim, eu fui ser autodidata. Comprei um método de um grande violonista chamado Paulinho Nogueira, e aprendi muito com ele. E aí, assim, na verdade, hoje eu me defino assim, eu sou um apaixonado por música. Eu gosto de música, não sei viver sem música. Eu adoro música. Nunca mais parou. Começou Tinha alguém na família que tinha essa conexão com música ou você foi o primeiro mesmo apaixonado? Não, na verdade, assim, a minha mãe me dizia que ela tinha uns irmãos que gostavam de música, acho que um tocava violão, o outro, mas assim, eu não me lembro, né, que eu convivi com ele quando era criança, né, e o que eu sei é isso, né, mas assim, eu acho legal que eu me casei com a Luzinete, ela também adora a música, eu tenho duas filhas que uma é engenheira química e outra é médica, e ambas gostam de música, uma estuda piano, estudou canto, a outra está estudando bateria. Então, assim, eu acho que é da família mesmo. Música é muito bom, né? Música, a gente sempre fala, eu também sempre falo, música, pelo menos para mim, para várias pessoas com quem eu converso, é como uma terapia para a alma, né? Sim. Não importa, às vezes a pessoa não necessariamente precisa seguir a carreira musical, mas a música traz um alívio, né, para a vida, para o coração, para o momento de lazer, para o momento em família, né, traz algo muito especial.
Com certeza. E a música, assim, ela dá essa oportunidade para a gente, mesmo você estando sozinho, você não está sozinho, né? Ela te faz companhia, você está tocando, você está cantando, você está bem pra caramba. Então, não dá para abandonar a música. A música é fantástica. Tá, e você decidiu, então, na infância e adolescência, se apaixonou, foi atrás do seu violão, autodidata, foi aprendendo, e para chegar nos festivais? Os festivais foram os primeiros momentos que você realmente começou a levar mais a sério, que você falou, agora eu vou encarar a música? Ou não, foi antes? Na verdade, assim, desde que eu comecei a tocar, que eu tinha uma vontade de começar a fazer música. Eu achava que era muito interessante fazer. Isso é um grande exercício, né? Quando você começa, o conhecimento é pequeno, você faz coisas que não são legais e coisa e tal, mas a coisa também vai evoluindo, como tudo na vida, né? E aconteceu comigo. E aí eu comecei a fazer músicas que eu falei assim, não custa nada, vamos botar no festival tal, né? E aconteceu assim, de eu ir para o Festival de Alegre, Festival de Montanha, e tinha um festival no Colégio Salesiano também, que eu acabei ganhando esse quarto lugar aí, e gerou essa coisa toda, né? E eu trabalhava numa empresa que tinha muitas pessoas, muitos funcionários, e eu queria gravar discos, quando eu gravei esse foi que teve um patrocínio, né? E eu queria continuar gravando, mas também era caro. E aqui no Espírito Santo, nessa época, ainda não tinha bons estúdios, tinha que se ir para o Rio de Janeiro. Aí, assim, como eu trabalhava numa empresa grande, eu vi até uma pessoa falando aí num programa, eu esqueci o nome dele, aquele que você me mandou. O Rodrigo Zanck. Isso aí. O Rodrigo. Ele dizendo que ele fez uma cotinha com os amigos e coisa e tal, né? Aqui eu chamei isso de venda de disco antecipada, que a empresa que eu trabalhava, assim, tinha 1.500 funcionários, e quando eu lancei isso aí, eu acabei vendendo 800 discos, e deu para cobrir a produção. E quase todos os discos que eu lancei posteriormente, eu fui dessa forma. Eu sempre vendi isso. Ele comprava o disco, a pessoa, e eu dava para ele, assim, entre aspas, de graça, a entrada no Teatro Carlos Gomes, que eu sempre fazia o lançamento lá no Teatro Carlos Gomes. Entendeu? Então era legal. Aí eu fiz vários discos assim. Era o que dava para fazer na época, era uma outra época, né, João? Porque hoje, né, a gente fala de streaming, né, de plataformas digitais, mas naquele tempo ainda, né, tinha o LP, né, tinha os minidiscos, enfim, né, os compactos, né, essas produções eram diferentes e a gente sabe que vida de músico autoral nunca foi fácil, né, nem naquela época de disco, continua não sendo fácil hoje, né? Continua não sendo fácil. Mas, assim, hoje tem uma diferença que antes dessa década de 1980 não tinha ainda as plataformas digitais, né? E quem mandava eram as gravadoras. E as gravadoras estavam tudo lá no Rio de Janeiro. E para você entrar na gravadora era difícil demais, né? Então, essa figura que foi o Antônio Adolfo, o pianista Antônio Adolfo, que criou, né? Que a música independente, né? Que, como diz os mineiros, ou é independente ou morte na música, entendeu? E isso foi uma bênção, né? Porque muitas pessoas puderam se manifestar. Que a arte, a música, principalmente, é uma manifestação, né, de levar a paz, de levar o amor, de se comunicar, alegria, essas coisas todas, né? Então, é interessante. Hoje, na verdade, pode ser que eu esteja mal informado, mas nem existe mais essas gravadoras no Rio, né? Assim, acho que é outro modelo hoje, tem os empresários, e o estúdio daqui, estúdio de lá, e vai se fazendo os trabalhos, né? Muito bem. João, vamos conhecer, olha, a conversa vai tão rapidinho, vamos conhecer uma música que você escolheu, né, das músicas que você escolheu pra gente, que é muito legal, que fala da tradição, né, e virou um EP, um disco seu, que é o Torta Capixaba, né? E aí você escolheu a própria música Torta Capixaba tradicional, a famosa Torta Capixaba. Vamos mostrar para o nosso público essa música deliciosa, literalmente falando, que deixa a gente com água na boca, e aí a gente volta e continua a nossa conversa, tá bom? Ok. Vamos lá, então, conhecer Torta Capixaba de João Pimenta. Na Semana Santa faço um louvor, faça tudo, mas me faça o favor. Não esqueça o tempero e o bacalhau, palmito, azeite de oliva, cebola, alho e colorau, pão francês, azeitona, tudo natural. O vinho pode ser branco, tinto ou rosé, o palmito bem fino e
bacalhau. Tem que espremer com pano num ritual. Panela de barro no fogo, azeite pro paladar. Mistura o miolo de palma e o peixe para refogar. Vai preparando a mesa, Santa Ceia vai reprisar. É um momento raro, tangendo seu métier. Patas claras em neve, coloca as gemas bem devagar. Bocado de sal agudo, a sua cozinha é quase um altar. Salve o índio pajé, deuses e orixás, e a gastronomia de quem criou este manjar. Gente que é mesmo de fé, não dá bola pro azar. Torta capixaba, iguaria melhor não há. Quem preferir também pode adicionar siri, sururu, camarão, caranguejo se desfiar. Prepara o forno bem quente, a torta já pode assar. De novo claras em neve, jogue na massa a fim de cobrir. Rodelas de cebolas, azeitonas pra enfeitar. Espera dourar com arroz, você pode servir ou repetir. Moa, palmito bem fino e o bacalhau. Tem que espremer com pano num ritual. Panela de barro no fogo, azeite pro paladar. Mistura o miolo de palma e o peixe para refogar. Vai preparando a mesa, Santa Ceia vai reprisar. É um momento raro, tangendo seu métier. Patas claras em neve, coloque as gemas bem devagar. Bocado de sal a gosto, a sua cozinha é quase um altar. Salve o índio pajé, deuses e orixás, e a gastronomia de quem criou este manjar. Gente que é mesmo de fé, não dá bola pro azar. Torta capixaba, iguaria melhor não há. Quero lembrar que este prato nunca fez mal. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Você sabia? A Univale é feita para todos. Tem cursos em diferentes áreas. Tem bolsas, tem universidade gratuita. Tem quem chega com dúvidas, mas tem quem chega com vontade de mudar o mundo. Estágios, projetos, empresas parceiras. O mercado está dentro do campus e você dentro das oportunidades. Porque o mundo lá fora não para. A inteligência artificial está aí. As profissões estão virando outras. O que antes era certeza, agora é transformação. Por isso, a Univale acelerou. Atualizou cursos, investiu em novos laboratórios, se conectou ainda mais ao mercado. Tudo isso para garantir que o seu curso se mova junto com o futuro. E que você chegue lá na frente pronto para o que vier. O amanhã é incerto, mas o nosso papel como universidade nunca esteve tão claro. Sempre ao seu lado, sempre um passo à frente. Univale. Violas, versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. E estamos de volta com mais Violas, Versos e Prosas, numa conversa muito gostosa, muito agradável aqui hoje com o João Pimenta, que é violonista, compositor, né, talentosíssimo, traz pra gente um repertório bem diferenciado, né, João? Capixaba, coisa boa, trazendo pra gente um pouco... E olha que acho que eu, pelo menos, não tinha feito ainda um programa com o capixaba, né, com alguém do Espírito Santo. Que gostoso poder saber compartilhar um pouco dessa tua história musical e dessa tradição, que muito curioso e muito legal isso. Que, aliás, né, João, até seu sobrenome tem pimenta, já tem tempero, já tem tudo misturado, tudo tá conectado, né, João? Conta pra gente como é que você resolveu falar sobre essa tradição, sobre essas comidas deliciosas, tradicionais. E como é que surgiu essa ideia? Aqui no Espírito Santo, por eu ser João Pimenta, eles falam que eu sou o tempero da muqueca.
Entendeu? Olha só, tem um compositor. Você sabe que o Espírito Santo sempre cedeu bons músicos para o Brasil, né? Na década de Verdade. 30, 40 teve o Jair Amorim, que era parceiro do Evaldo Gouveia, né? Depois teve aquele movimento do Roberto Carlos, que rivalizava com Paulo Sérgio, e que tinha o Carlos Imperial também, que era produtor. Tinha um outro compositor capixaba, que era o Rossini Pinto, que fez inúmeras músicas e versões, etc. e tal. Então, assim, a gente está. O povo tá batalhando sempre. E é difícil sair do Espírito Santo, assim, é difícil trabalhar aqui, porque a gente está pressionado pela cultura da Bahia, de Minas Gerais e do Rio. E a gente fica sufocado. E, às vezes, assim, essas pessoas fantásticas que saem daqui, não é nem muito notado, né? Porque o Roberto Carlos ocupou um espaço muito grande. Então, assim, mas é muito bom. Eu conheci também esse compositor, Pedro Caetano. O Pedro, ele era casado com uma capixaba. E ele veio aqui morar um tempo no Espírito Santo e ele fez uma série de músicas para vários municípios. Ele fez uma música, uma valsa para Guarapari, que é um negócio maravilhoso, sabe? E eu conheci o Pedro, né, quando era nessa década de 1980, nesse festival que eu ganhei, ele era jurado. E eu conversei muito com ele e assim, adorei a proposta dele. E eu falei, poxa, ele é paulista. Eu que sou Olha capixaba só. ainda não fiz nada. Então eu comecei a fazer esse trabalho, né? De querer valorizar a cultura do Espírito Santo de maneira que eu sempre assim, trabalhando com música, que eu falei para você que eu tinha outra profissão, mas assim, imbuído da ideia de fazer o meu melhor. Mas pensando assim, eu não estou achando que vou lucrar com isso. Eu faço porque eu gosto de música, de fazer, e acabou. Se deu certo, deu, não deu, legal. Eu quero que as pessoas gostem da música. Isso é que é importante, né? Pois é importante isso. A cultura, isso enriquece a cultura, né, João? É um Sim, trabalho. A música precisa disso também. Tem os músicos que pensam, né, que vão para um caminho, que pensam, né, num caminho de viajar, de levar para outros lugares ou de ir para outros cantos, né, do Brasil, enfim, do mundo. E tem aqueles que são os que vão realmente levar, né, trabalhar essa cultura mesmo, né, do seu estado, da sua terra, a sua tradição. E muito bacana que você traz, até no próprio vídeo, né? Mostrando, né, como é feita, né, a receita. Isso é muito gostoso. Eu imagino, deve dar assim, eu imagino o retorno e como as pessoas devem curtir essa sua música, né? Conhecer, como a gente fala, ficar com água na boca, com quantas pessoas, por conta da tua música, não quiseram conhecer sua terra, né? Ir lá saborear essas tradições, né? Essa torta capixaba é uma parceria com a minha esposa, a Luzinete, né, que era uma exímia cozinheira, e a gente fazia muita torta, né? Aí algum dia eu falei para ela assim, como é que se faz uma torta? Aí ela falou, assim, aí eu fui anotando, né? Aí quando eu cheguei no final, eu falei, "Ih, já tem a letra." Ah, A letra já estava praticamente pronta, entendeu? Quando ela chegou, estava dando aula, eu falei que ela era professora, eu cheguei, ó, deixa eu te mostrar uma coisa, ela falou, ó, já está pronta a moqueca. que Assim, maravilha! E a receita, e ela mesma já fazia, já cozinhava, olha que privilégio, então. ela faz uma torta maravilhosa, aprendeu com a mãe dela, e geralmente, assim, nessa época de Semana Santa, a gente acaba fazendo uma torta em casa, assim, sabe? Que ela gosta de fazer, eu ajudo ela, é legal. Que É uma coisa boa, tradição, né? é Que uma coisa tradição aqui no boa, né? Espírito Santo. Ótimo. Muito bem. E aí você montou um disco com essas, o Torta Capixaba, é isso? Foi um título de um disco. Que aí tem a própria música que a gente ouviu, né? E, ó, E aí você partiu para esse trabalho e você ficou nessa tradição capixaba, ou você acabou também, você participou de programas, né? De outros programas, foi para Belo Horizonte. Como é que foi essa tua experiência? Você fez questão de levar essa cultura tua capixaba para lá, ou você também quis trabalhar outras coisas? Não, eu trabalhei também, assim, tem uma das primeiras músicas que eu gravei se chamava Canção Brasileira, que era aí em outro tema, né? Porque nessa época, eu lancei ela em 1983, nessa época se ouvia muita música americana. Não que eu não goste das músicas americanas, que tem coisas muito boas, né? Mas, assim, eu pensava, poxa vida, e por que toca tão pouco música brasileira, né? Como aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem várias emissoras e tal, e toca muito pouco música capixaba. É uma coisa que não era para ser assim, era para ter um espaço.
né? Então, assim, eu fiz essa música, Canção Brasileira, falando exatamente nesse tema. Hoje eu quero sair nas ruas, no encalço de toda a canção, entendeu? É bom saber que a gente canta para não chorar, que a gente chora, mas quer cantar, entendeu? E aí, enaltecendo a música brasileira, porque nós temos compositores aqui no Brasil, coisas fantásticas, né? A gente não pode trocar qualquer música por um Tom Jobim, né? O Tom Jobim é um cara sensacional, né? Uma pessoa que viveu só 67 anos e fez um mundo de música, né? E tem tantos outros. Então, assim, eu fiz também algumas coisas. Tem uma outra música que eu queria ter te mandado, que é A Flor da Magia, tocou muito aqui também, que já é uma coisa assim mais sentimental, coisa e tal. Eu fiz várias versões, vários modelos de música, né? E tenho ainda as parcerias. Eu estou para lançar, vai entrar no ar agora, do dia 29, um novo álbum chamado Maratimba, que eu acabei de compor com 15 músicas aqui no Home Ai, que Studio. coisa boa! Vai entrar nas plataformas digitais. Então, assim, eu tenho parceria com pessoas assim, o Sérgio Souto, por exemplo, lá do Acre, o Robson Ruas, de Belo Horizonte, aí tem o Marcos Dutra, de São Paulo, e uma série de pessoas que me mandam letra e eu vou fazendo música. Mostro para eles, está boa, está legal, então vamos botar no ar. Hoje é mais fácil, né, João? mais Essa fácil. parceria por conta da internet, né, redes sociais, são muito intensas e bem valiosas essas parcerias, essas trocas, né? Fica mais fácil também para você levar a tua música e a tua arte para outros compositores pelo Brasil e pelo mundo, né? Com certeza, é uma maravilha, porque tem época que eu recebo tantas letras que eu falo assim, opa, vamos botar uma fila aqui para ir fazendo, porque as pessoas cobram, a gente manda e aí, conseguiu fazer alguma coisa, coisa e tal, né? E a gente tem que dar um retorno, né, para as pessoas. Eu gosto muito disso, é um exercício bom para quem gosta de fazer música. Com certeza. Eu ia te perguntar como é que estão seus planos, né, agora para esse ano. Agora você já acabou de falar, né, dessa coletânea, né, vamos dizer assim, que você já está lançando. Como é que está a tua produtividade? E shows? Você faz shows também ou você fica mais na produção mesmo, em estúdio? Você também vai ainda para festivais, para shows, se apresenta fora ou não? Não, na verdade, assim, eu fiz muito show, tá? Toquei muito tempo, aí, uns 25 anos, assim, e teve um período dessa empresa que eu trabalhei que eu acabei indo trabalhar em Belo Horizonte. E quando eu voltei, assim, praticamente, como diz assim, entre aspas, o palco estava desmontado, né? Então eu fiquei mais dentro de estúdio para fazer as minhas coisas. Assim, aí até bom te falar isso também, tem um baterista, que a gente chama de baterista de elite, aqueles cara que só toca com os feras, que é o Serginho Melo. Ele hoje está tocando com o Lulu Santos, já tocou com Ana Carolina, ele fez a última turnê com o Flávio Venturini, o nome dele é Serginho Melo. E ele estava querendo iniciar um trabalho de produção, né, para ele ser produtor, e ele sugeriu gravar porque ele gravou 2 discos comigo, ele queria gravar um álbum de 10 músicas com músicas minhas, né? Aí eu falei, vamos fazer, poxa. E está sendo elaborado também, vai ter ele está conseguindo uma participação daquele guitarrista do 14 Bis, o Cláudio Venturini, Ah, coisa boa. que é irmão do Flávio, né? E Sim. assim, vai ser um negócio legal, sabe? Eu estou já até curioso. E ele ainda conseguiu, porque ele é baterista também do The Voice Brasil, e os meninos que tocam lá com o The Voice Brasil com ele é que estão gravando. E esses meninos também aqui, que a gente chama de menino, porque é maneira de falar, Claro. né? É tudo gente muito fina. Eles fizeram a última turnê aí com o Djavan. Então, eu estou numa expectativa muito grande desse trabalho também, desse álbum, que vai ser João Pimenta Songbook. Estou Maravilha. Que numa coisa. expectativa boa desse álbum, assim, também, fazer um trabalho legal. Coisa boa, João. Nossa conversa, olha só como passa rapidinho. Iria longe, porque você tem muita história boa para contar para a gente. Muitas, muitas parcerias, muitos trabalhos incríveis. Obrigada por conseguir dedicar aí um tempo aqui para a gente, né, para o nosso programa Violas, Versos e Prosas. Parabéns pelo seu trabalho, que é lindíssimo. Essa cultura, essa tradição que você traz na sua música. É uma delícia de ouvir, é uma delícia da gente conhecer muito da sua história aí, capixaba. Sempre bem-vindo aqui no nosso programa. E quando tiver esses trabalhos novos, por favor, nos avise para a gente poder marcar mais programas aí futuramente, viu, João? Agradeço muito aqui em meu nome, em nome de toda a equipe aqui da Univale FM e da Univale TV, viu?
Agradeço imensamente pela oportunidade. Para mim é sempre uma oportunidade que eu fico super feliz de saber que tem um canal aberto para divulgar a cultura do Brasil, né, de modo geral. Muito obrigado mesmo, Juliana. Muito bom. E agora a gente vai encerrar o nosso programa, claro, para curtir uma outra, né? A última música, a segunda, que o João escolheu para a gente, que é Muqueca, gente. Que gostoso, né? Curtiu uma muqueca. E agradecendo sempre você que acompanha o nosso programa Violas, Versos e Prosas, tanto aqui pela Univale FM como Univale TV. Tá na tela aí para você seguir as nossas redes sociais e também a do João, que é João.da.Silva-Pimenta. Siga o trabalho aí desse artista maravilhoso. Beijo, João. Beijo para você em casa. Até o próximo Violas, Versos e Prosas. Pesco peixe fresco, colhe um maço de coentros para preparar o tempero verde. Tô morrendo de sede, pescador joga a rede, bota uma cerveja no congelador. Nunca esqueço limão, cebola e camarão. Tomate tem que ser vermelho. Moqueca eu como de joelhos. Avisa pra rapaziada que a mesa tá posta, meu amor. Tempera bem a do compositor. Bota tempero, meu amor, bota tempero. Bota tempero, que eu quero sentir o cheiro. Bota tempero, meu amor, bota tempero. Bota tempero, que eu quero sentir o cheiro. Rema, remador que é alto mar. Peixe bom não dá perto da terra. Pra dourado a isca é uma colher. O homem é a isca da mulher. Baba terra é bom, mas povo se a muqueca é de badejo. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Fechadela no Rio de Janeiro. Mexe o pirão, ai meu amor. Mexe o pirão, amor que é meu. Mexe o pirão pra mim bolar o paladar. Bota pimenta, meu amor, bota pimenta. Bota pimenta que o sabor vai melhorar. Do barro a mulher inventou a panela. Do barro Deus fez o homem. Do barro Deus fez o homem. Do barro a mulher inventou a panela. Versos e prosas do universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor.